Imagine a seguinte situação: você conhece uma mulher mais nova no ambiente profissional, ou então aquela amiga que mora perto, talvez na mesma rua, ou que faz parte do seu ciclo social por meio de outras pessoas. Com o tempo, ela começa a demonstrar sinais sutis de interesse, pequenos gestos, comentários ou até mesmo atitudes que sugerem algo além da amizade. Ainda assim, você não tem certeza de como avançar sem errar o momento ou a abordagem, nem de como sair da posição de amigo para alguém visto como uma possibilidade real de envolvimento. Muitos homens acabam ficando presos nessa situação desconfortável. Permanecem durante anos e anos sendo apenas o amigo confiável, mesmo sentindo algo a mais. Em outros casos, o erro acontece quando a tentativa de aproximação é feita de forma atrapalhada, gerando um clima estranho. O resultado costuma ser uma resposta distante, educada, porém fria, acompanhada da clássica frase de que ela o enxerga apenas como um amigo. Talvez você se reconheça nesse cenário. Ter alguém próximo com quem existe afinidade e desejar que houvesse um método simples, seguro e natural de mudar essa dinâmica sem criar constrangimento. Uma forma de despertar interesse genuíno, aumentar a conexão emocional e a atração de maneira progressiva, tudo isso sem pressão, sem sustos e em um curto espaço de tempo. Primeiro, você vai entender como a química interna influencia as reações femininas e por que elas respondem de maneira diferente aos estímulos em comparação aos homens. Em seguida, abordaremos formas específicas de interação física respeitosa que estimulam a liberação de substâncias naturais no corpo, fortalecendo vínculos e sensações positivas de proximidade. Por fim, falaremos sobre uma técnica baseada no contato visual capaz de criar uma forte conexão emocional e despertar interesse mesmo sem qualquer contato físico direto. A maioria dos homens tenta aplicar certas estratégias sem compreender o que realmente acontece no corpo feminino. E é exatamente por isso que acabam falhando. Sem esse entendimento, as ações ficam fora de ordem e não produzem o efeito esperado. O que faz diferença é conhecer a sequência correta e entender o funcionamento interno antes de qualquer tentativa prática. É por isso que o conteúdo de hoje se baseia em fundamentos de bioquímica comportamental e psicologia feminina, áreas que muitos homens jamais estudam ou sequer ouvem falar. Então, para começar, é essencial entender por que homens e mulheres reagem de maneira tão diferente. Quando o assunto é interesse e envolvimento, isso acontece porque os processos químicos que atuam no cérebro são distintos. Os homens, por exemplo, possuem níveis muito mais elevados de testosterona, chegando a ter de 10 a 20 vezes mais desse hormônio do que as mulheres. A testosterona estimula a liberação de dopamina no cérebro, substância associada à sensação de prazer, motivação e impulso. Nos homens, esse hormônio também está diretamente ligado ao desejo e à iniciativa, o que explica uma resposta mais imediata e intensa a estímulos. Nas mulheres, o funcionamento segue por outro caminho. Elas apresentam níveis mais altos de hormônio chamado ocitocina, que exerce um papel fundamental na criação de vínculos emocionais. A ocitocina atua no cérebro enviando sinais de conexão, confiança e proximidade com outras pessoas. Um exemplo claro disso ocorre quando uma mulher cuida de um recém-nascido, momento em que o corpo libera grandes quantidades desse hormônio para fortalecer o laço emocional. Esse mesmo mecanismo também aparece em situações de intimidade e proximidade afetiva, reforçando a sensação de ligação emocional. O que muitos homens não percebem é que a ocitocina também pode ser estimulada por interações simples e respeitosas, como toques leves em regiões sensíveis à percepção, incluindo áreas como o pulso, o pescoço. Esses estímulos ativam as terminações nervosas que contribuem para a liberação desse hormônio no organismo feminino. Há ainda um ponto pouco conhecido, mas extremamente relevante.
Quando o corpo feminino libera ocitocina em maior quantidade, ocorre também um aumento nos níveis de testosterona. Esse aumento faz com que a mulher experimente uma sensação maior de interesse, energia e envolvimento. Então, nesse estado, a resposta emocional se intensifica e o foco deixa de ser racional, passando a ser mais instintivo. Nesse momento, fatores como idade ou aparência perdem importância, pois é a parte mais primitiva do cérebro que assume o controle das reações. É a ação dessas substâncias químicas no organismo feminino que orienta como ela passa a se sentir de forma automática e instintiva. A combinação entre ocitocina e testosterona funciona como um sistema interno de resposta, ativando emoções e percepções sem que isso exija um esforço consciente. E é exatamente nesse ponto que a situação se torna decisiva. Isso significa que se a intenção for mudar a forma como uma amiga o enxerga, é fundamental estimular naturalmente a liberação desses dois hormônios, tanto a ocitocina quanto a testosterona. Exercem aí um papel poderoso na criação de interesse e conexão. Uma das formas mais eficazes e comprovadas de ativar esse processo é por meio do contato físico leve e respeitoso aplicado em regiões do corpo nas áreas mais sensíveis. Algumas áreas possuem maior concentração de terminações nervosas e respondem com mais intensidade a esse tipo de estímulo. Exemplos incluem o pulso, como eu já falei, o pescoço, a parte interna do braço, próximo ao cotovelo, e a região superior da perna. Pequenos gestos nessas áreas podem gerar reações emocionais profundas, mesmo quando parecem simples ou casuais. Talvez você já tenha vivido algo parecido, aquela situação em que uma amiga encosta de leve no seu ombro ou toca rapidamente a sua mão. De repente, algo muda completamente. É como se um interruptor fosse acionado. Sua percepção sobre ela se transforma. Surge uma nova sensação, um arrepio inesperado, uma conexão que antes não existia, passa a ser sentida com intensidade, mesmo que você nunca tenha considerado essa pessoa aí de forma especial. No organismo feminino, esse efeito é ainda mais intenso. A resposta emocional ao toque pode ser várias vezes mais forte do que nos homens. O impacto não é apenas físico, mas também psicológico, ampliando significativamente a sensação de proximidade, de interesse e envolvimento. Esse aumento na resposta emocional faz com que pequenas interações tenham um peso muito maior na forma como ela passa a enxergar quem está ao seu lado. E é justamente por isso que até um gesto pequeno feito no momento certo e de forma natural pode mudar completamente a maneira como ela o enxerga. Em poucos segundos, você deixa de ser apenas um amigo agradável e passa a ser visto como alguém com potencial para algo mais próximo. Essa mudança acontece rapidamente porque o corpo reage antes mesmo da mente racional processar o que está acontecendo. Então, guarde bem isso, pois essa resposta automática está diretamente ligada às ações práticas que eu vou explicar agora. A seguir, eu vou compartilhar algumas formas simples e eficazes de interação física que podem ser usadas com uma amiga para aumentar o nível aí de interesse e de conexão, tá certo? Tudo isso de maneira discreta, natural e socialmente aceitável. A ideia é que o gesto pareça espontâneo, sem causar desconforto, sem parecer invasivo e muito menos gerar aí uma situação estranha ou forçada. A primeira forma é extremamente simples, quase básica, mas curiosamente ignorada pela maioria das pessoas. Enquanto você conversa com uma mulher, é importante usar as mãos ao falar. Então, gesticular faz parte da comunicação natural e transmite energia, transmite presença, transmite segurança. Então, fale com ela utilizando uma das mãos para acompanhar suas palavras, como se estivesse dando ênfase ao que diz. Esse tipo de comunicação é muito comum em algumas culturas. Basta observar pessoas que falam de maneira expressiva, usando gestos constantes para se comunicar. Muitos homens permanecem completamente rígidos durante a conversa, o que reduz a naturalidade da interação. E o que você deve fazer? Manter os gestos na altura do tronco, acima da cintura de forma relaxada. A partir desses movimentos naturais,
surge a oportunidade de um contato leve e casual. Ao gesticular, você pode tocar de forma breve e respeitosa o ombro dela ou a parte superior do braço. Esse tipo de contato acontece de maneira orgânica, sem chamar a atenção, e é percebido pelo cérebro como algo normal dentro do contexto da conversa, ao mesmo tempo em que fortalece a sensação de proximidade e conexão. Durante uma conversa comum, você pode dizer algo simples como perguntar sobre uma novidade ou comentar um acontecimento recente. Nesse momento, ao falar, você naturalmente estende a mão e encosta de leve no braço dela, na mão ou no ombro. Esse gesto acontece de forma espontânea, integrado ao diálogo sem chamar a atenção excessiva. Muitos homens acreditam que precisam de frases elaboradas, abordagens ensaiadas ou do momento perfeito para causar impacto. No entanto, o que quase ninguém percebe é o efeito dos contatos sutis e aparentemente sem importância. Quando você está conversando e toca alguém enquanto fala, isso é interpretado como um gesto casual, algo quase acidental que não carrega intenção nem intenção explícita. Esses toques leves são socialmente aceitáveis e fazem parte da comunicação humana cotidiana, desde que ocorram dentro de um contexto natural, como durante gestos ao falar. O problema surge quando a pessoa permanece rígida, com as mãos nos bolsos ou cruzados no peito, e de repente estica o braço apenas para tocar a outra. Então, nesse caso, o movimento se torna longo demais, visível demais e facilmente interpretado como forçado. Quando você já está usando as mãos para se expressar, o deslocamento até o contato é mínimo. A mão percorre apenas alguns centímetros, o que torna o gesto discreto e integrado à conversa. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença na forma como o contato é percebido. Embora ela possa não comentar ou reagir de forma explícita, não significa que o gesto passe despercebido. O corpo percebe esses estímulos mesmo quando a mente consciente não os verbaliza. Então, existe uma reação interna acontecendo, ainda que silenciosa. E antes de avançar mais nesse tema, é importante esclarecer um equívoco comum sobre esse tipo de abordagem, que muitas pessoas acabam interpretando da maneira errada. O próximo passo, que pode acelerar essa mudança de percepção em poucos minutos, envolve o uso do contato de forma natural e contextualizada. Uma abordagem simples é demonstrar curiosidade por algo que ela esteja usando, como se estivesse apenas ali observando um detalhe. Se ela estiver com um colar, por exemplo, você pode se inclinar levemente, estender a mão e tocar o acessório enquanto comenta, perguntando qual é o significado da peça ou por que ela escolheu usá-la. O foco está na curiosidade genuína, não no gesto em si. O mesmo pode ser feito caso ela esteja usando uma pulseira. Você pode tocar levemente o pulso dela enquanto pergunta onde conseguiu ou se o acessório tem algum valor especial. O pulso é uma região sensível à percepção e esse tipo de contato, quando feito de maneira casual, gera uma resposta emocional sem causar estranhamento. O gesto parece normal dentro da conversa e passa despercebido como algo planejado. Se por acaso ela não estiver usando nenhum acessório, existe uma alternativa igualmente natural. Você pode fazer um comentário descontraído sobre a pele dela, como notar se está mais bronzeada ou mais clara do que o habitual. E ao fazer isso, você pode aproximar a mão dela ou do antebraço apenas para comparar tons de pele, como se estivesse ali tentando entender melhor a diferença. Tudo acontece de forma leve, quase como uma brincadeira, sem intenção ou intenção explícita. Esses pequenos contatos, quando bem encaixados no diálogo, despertam reações internas importantes e ajudam a criar uma sensação maior de proximidade. O ponto principal é que o toque seja breve, espontâneo e coerente com o que está sendo dito. Esse detalhe será fundamental mais adiante, então vale a pena guardar essa ideia. Outro recurso simples e muito eficaz é a comparação das mãos. Você pode pedir para ver a mão dela por um instante, como quem faz uma observação casual. Quando ela estender a mão, você segura
a dela e compara os tamanhos, comentando de forma leve sobre a diferença ou a semelhança. Esse gesto permite um contato um pouco mais prolongado, geralmente de alguns segundos, o que aprofunda a sensação de conexão sem parecer fora de contexto ou inadequado. Outro tipo de contato extremamente discreto é o toque no cotovelo. Ele passa quase despercebido e se encaixa com naturalidade em situações cotidianas. Quando vocês estão caminhando juntos, seja indo até um restaurante, atravessando um ambiente ou mesmo entrando em algum lugar, você pode guiá-la de forma gentil, com um leve toque no cotovelo. Esse gesto transmite cuidado e direção, ativando uma resposta instintiva ligada à sensação de proteção e segurança. Mesmo que ela não perceba conscientemente, o corpo reage a esse tipo de condução. Existe também uma variação que funciona muito bem quando o contexto permite. Em locais cheios ou ao passar por uma porta, você pode colocar a mão na parte inferior das costas dela por um instante, apenas para orientá-la no espaço. É um movimento breve, firme e natural que comunica presença e liderança sem exagero. Essa região do corpo é bastante sensível à percepção e um contato rápido é suficiente para gerar uma reação emocional significativa. Quando estiverem sentados, sempre que possível, é melhor ficar ao lado dela, em vez de frente a frente. Essa posição cria mais proximidade e abre espaço para interações espontâneas. Um exemplo simples é o que pode ser chamado de toque do riso. Quando ela disser algo engraçado e vocês rirem juntos, você pode tocar levemente o joelho ou a parte superior da perna por 1 ou 2 segundos e depois retirar a mão. Esse gesto é associa sua presença a emoções positivas, descontração e bem-estar. No entanto, nem toda conexão precisa acontecer por meio do contato físico, tá? Existe outra dimensão poderosa de criar envolvimento que não depende de tocar em momento algum. O modo como você olha para ela pode despertar sensações intensas sem nenhum gesto adicional. O problema é que muitos homens erram completamente nesse ponto. Alguns mantêm o olhar apenas no rosto, de forma genérica, e outros evitam contato visual ou olham de um jeito excessivamente neutro, quase fraterno. Há também quem não consiga sustentar o olhar por mais de alguns segundos. Em qualquer um desses casos, a impressão transmitida é de amizade pura, sem tensão ou profundidade emocional. É assim que muitos acabam presos na zona da amizade. Se o objetivo é gerar conexão mais intensa e sair desse padrão, o olhar precisa comunicar presença, atenção e intenção. Não se trata de encarar de forma desconfortável, mas de criar um contato visual firme, calmo e envolvente. E é esse tipo de troca silenciosa que começa a mudar a dinâmica e prepara o terreno para uma conexão mais forte. Em vez de encarar de forma constante ali ou neutra demais, a ideia é oferecer pequenos momentos de contato visual mais intenso, breves instantes que transmitam presença e atenção diferenciada. Não é algo exagerado nem contínuo, mas sim olhares rápidos, marcantes e seguros. Esse tipo de troca é simples e direto quando feito corretamente. Enquanto ela fala com você, escolha um dos olhos dela e mantenha o foco ali por alguns segundos. Ao mesmo tempo, concentre-se mentalmente na sensação de conexão, proximidade e interesse. Não se trata de fantasias explícitas, mas de se colocar emocionalmente no momento, imaginando intimidade, cumplicidade e aproximação. Essa mudança interna altera naturalmente sua expressão facial, sua postura e a forma como você sustenta o olhar. Outro ponto fundamental é o ritmo da conversa. Em vez de falar rápido demais, desacelere. Comece a inserir pequenas pausas entre as frases e alongue levemente as palavras ao falar. Isso deixa sua voz mais firme, mais envolvente e mais segura. Uma simples pergunta, quando feita de forma mais calma e cadenciada, transmite muito mais presença do que uma fala apressada e automática. Enquanto ela responde, mantenha esse mesmo estado interno de atenção e interesse.
Essa postura cria uma troca silenciosa que vai além das palavras. O contato visual ganha profundidade e pequenos ajustes involuntários, como a dilatação das pupilas, a suavidade do olhar, tornam essa conexão perceptível mesmo que de forma inconsciente. Esse é o tipo de olhar intenso e confiante que muitas pessoas descrevem como um olhar marcante. Isso funciona porque as emoções tendem a ser espelhadas. Quando você se mantém em um estado interno de interesse e envolvimento, a outra pessoa começa a sentir algo semelhante. O erro mais comum é tentar esconder qualquer sinal de atração, mantendo apenas uma postura neutra e excessivamente amistosa. Nesse caso, o clima transmitido é apenas de camaradagem e a relação dificilmente evolui além disso. Quando você não reprime essa energia e se mantém confortável com ela, sem exageros e sem forçar situações, a outra pessoa percebe essa mudança e tende a acompanhar o mesmo estado emocional. A conexão se aprofunda naturalmente. Em resumo, criar interesse em poucos minutos envolve ativar respostas emocionais naturais por meio de gestos sutis e coerentes. Gesticular enquanto fala torna os toques casuais naturais e aceitáveis. Demonstrar curiosidade por um acessório ou fazer comparações leves cria motivos legítimos para contato. E sustentar um olhar calmo, confiante e envolvente reforça essa conexão sem a necessidade de qualquer exagero. Na próxima vez que estiver com aquela amiga por quem você sente algo a mais, mantenha as mãos visíveis e use gestos naturais ao conversar. Toque de forma leve, casual, no braço ou no ombro enquanto fala. Observe um detalhe como uma pulseira ou um colar e comente com curiosidade genuína. Pequenas atitudes, quando alinhadas, mudam completamente a dinâmica da interação. Compare o tamanho da sua mão com a dela de forma leve e descontraída. E ao caminharem juntos, conduza suavemente com um toque no cotovelo ou na parte inferior das costas, sempre de maneira natural e respeitosa, é claro. Esses pequenos gestos comunicam direção e proximidade sem precisar de palavras. Quando os olhares se encontram, mantenha o contato visual por alguns segundos a mais e concentre-se mentalmente na ideia de aproximação e conexão. Fale com mais calma, reduza o ritmo da conversa e alongue levemente as palavras. As pausas mais longas criam expectativa e aumentam a intensidade do momento sem que nada precise ser dito explicitamente. Observe com atenção as reações dela, mudanças sutis como a dilatação das pupilas, maior proximidade física ou ajustes na postura indicam que algo está acontecendo internamente. A linguagem corporal costuma revelar muito mais do que palavras, e é nesses sinais que você percebe se a dinâmica entre vocês está mudando. Se essa abordagem altera a forma como você entende a criação de interesse e conexão, vale refletir sobre isso. Compartilhe esse vídeo, compartilhe também a sua experiência e conte se já conseguiu transformar uma amizade em algo diferente e qual atitude fez a diferença naquele momento. Cada relato traz aprendizados valiosos e muito obrigada por acompanhar até aqui. Um forte abraço. Continue buscando evolução pessoal, hein? Ampliando aí o seu entendimento sobre relacionamentos e cuidando do seu desenvolvimento emocional. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!